Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos, dá like, muito like é a linguagem do YouTube, assim nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças ao seu like. Lembrando, aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é terça-feira e nós estamos aqui para mais um vídeo para tratar dos assuntos referentes ao Botafogo. E hoje eu queria falar sobre 3 assuntos, na realidade são 4, mas um já depende do outro. Bom, o primeiro assunto é a preparação do Botafogo para o jogo, né, o próximo jogo. O nosso próximo jogo é um dia após a data FIFA, então o Botafogo aí vai perder ou vai deixar de utilizar algumas peças importantes, porque nós temos 5 jogadores que estão convocados para representar as suas seleções, 2 na seleção brasileira, 1 na seleção de Angola, 1 na seleção argentina e o outro na seleção da Venezuela. E ainda tem o Gatito, né, que é reserva no Botafogo, mas provavelmente estará lá representando a seleção do Paraguai. Então, como é um jogo que termina, parece que na terça-feira e o jogo seguinte do Botafogo é na quarta, fica muito difícil utilizar esses jogadores, principalmente o Bastos. O Bastos eu já dou como uma mudança certa, né? Uma mudança certa porque ele vem do continente africano. Geralmente o Bastos joga, na pior das hipóteses, aí 70 a 80 minutos em cada jogo, jogos até que ele faz tempo integral, né? Ele não é substituído, não é um jogador que é normalmente substituído. Então o Bastos realmente, além da viagem, do cansaço da viagem, ele vai estar exausto da sua participação diretamente no jogo. Os outros são do continente sul-americano. O Almada parece que vem de Buenos Aires, então é uma viagem um pouco mais curta. A mesma coisa o Gatito, o Savarino e o Igor Jesus e o Luiz Henrique. Eles, servindo a seleção brasileira, parece que o jogo do Brasil, o último jogo, é aqui mesmo na Fonte Nova, né? E parece que o último jogo dessa sequência é na Fonte Nova, ali aqui no Brasil. Então, esses aí podem chegar um pouco mais descansados. Mas nós temos opções, né? Nós temos bom banco de reserva, nós temos um bom elenco, e eu já fiz, inclusive, aqui a minha escalação, né? Uma possibilidade de escalação. Eu fiz aqui para saber mais ou menos como é que ficaria, né? Então, ficaria John, Vitinho, Adrielson no lugar do Basto, o Barbosa, o Alex Telles. Até aí uma modificação só na nossa defesa. No meio campo, Gregory e Marlon Freitas está tranquilo. E no ataque, aí vamos ter um pouquinho uma mudança significativa. Porque como nós não vamos ter Savarino e Almada, o Almada um pouco mais deslocado, né, para o lado esquerdo, fazendo aquele revezamento com o Savarino, nós vamos ter que jogar no 4-3-3. Até porque a característica do Júnior Santos e do Matheus Martins não são as mesmas do Luiz Henrique, principalmente do Luiz Henrique. Então, quando tem esses jogadores, o time está completo, nós jogamos no 4-2-3-1, mas como vamos ter ausência, nós vamos ter que jogar aí no 4-3-3. Então ficaria o Gregory, o Marlon Freitas, o Eduardo ou o Tietê, e no ataque o Júnior Santos, o Tiquinho e o Matheus Martins. E aí nós passaremos a jogar no 4-3-3. Então eu acredito que seja. Poderíamos jogar até no 4-4-2, se ele colocar no meio campo Eduardo e Tietê junto, né? O Eduardo faria aquele pedaço do Savarino jogando deslocado, ou o Tietê jogando deslocado ali, vindo da esquerda para o meio. E aí ficaria no 4-4-2 com um ataque ali. Aí sairia, no caso, o Matheus Martins. Aí ficaria Júnior Santos e Tiquinho.
Aí poderia ser também um 4-4-2. Essas são as opções que nós teríamos. E aí vai depender agora do gerenciamento do técnico Arthur Jorge. O assunto que está interligado a esse é que, devido aos fatos ocorridos no jogo Atlético Mineiro e Flamengo, pela Copa do Brasil, né, aquele vandalismo, né, aquela atitude criminosa da equipe lá, da torcida do Atlético Mineiro dentro do estádio, jogando fogos dentro do campo, atirando objetos dentro do campo. Depois tiraram ali o alambrado, querendo jogar em cima da segurança, em cima dos jogadores, dos jornalistas. Inclusive um dos jornalistas ficou ali ferido, né? Então, parece que vai ser o jogo em portões fechados. Eu particularmente, eu prefiro os portões fechados do que a mudança só de local. Deveria ter a mudança de local e os portões fechados, correto? Mas há uma possibilidade dali de mudança de local e ter público. Então isso não facilita o Botafogo, porque o que faz a diferença é o impacto que a torcida causa dentro da partida, né? Aquele grito, aqueles incentivos. Nós teríamos um público reduzido de torcedores do Botafogo. Então, para nós, o ideal seria que o jogo fosse com portões fechados. Assim eu entendo. Bom, aí o outro assunto que eu queria falar com vocês é o seguinte: alguns jogadores vão receber propostas, né, do exterior. Me parece que já existe aí uma possibilidade de fazer uma proposta para o Savarino. Eu vi nos vídeos de alguns colegas da mídia que eles achavam que o Savarino deveria ficar. Bom, minha opinião. Cara, o Savarino é um jogador com 27 anos. 27 anos. Você compra o Savarino ali por 1,5 milhão de euros, 2 milhões de euros, e parece que a proposta que vai chegar é uma proposta de 12 milhões de euros. Você está ganhando 10 milhões de euros em cima de um jogador que já tem 27 anos. E que provavelmente vai querer ir para a Europa, principalmente se ele não tiver aquele objetivo de estar na Copa do Mundo. Então, o Savarino, eu faria negócio com tranquilidade. Inclusive, para o lugar do Savarino, nós já poderíamos tentar, inclusive, o Anderson Talisca. Parece que é um jogador que o Botafogo pretende, né, fazer uma proposta para 2025. Já tem essa possibilidade. Você vende o Savarino e você traz o Talisca, porque fica ali uma vaga. Você se desfaz de um estrangeiro e você repatria um jogador brasileiro. É um jogador que eu acho que faria bem. Se bem que nós temos, inclusive, outros jogadores aí que poderiam ser contratados pelo jogador para fazer essa posição do Savarino. Nós teríamos ali o Alan Patrick do Internacional, jogadores desse nível, né? Desse nível. Eu acredito que o Botafogo poderia fazer isso. E tem outros aí que agora me foge a memória. Bom, então, esses jogadores aí, nós já temos o Thiago Almada, nós temos o Luiz Henrique, o Igor Jesus, todos esses jogadores vão receber propostas. Pode ser que tenha propostas, inclusive, por Bastos, hein? Inclusive por Bastos. Mundo árabe aí é um mundo que paga bem. Então, vamos ver, vamos aguardar. Esse é um outro assunto. Agora, o assunto aqui, o mais importante. Eu coloquei aqui no tema aqui, covardia versus retranca. Porque eu passando ontem pela portaria do meu prédio, eu sempre converso com os porteiros. Os porteiros realmente são grandes amigos meus. Eles gostam muito, eu converso muito com eles sobre futebol, né? Eles ficam me zoando, eu passo, dou uma zoada neles também. Então, nós estávamos falando. E ontem um deles estava comentando, pô, deram mole, não sei o que lá. Eu falei, cara, olha só. Aí ele, já vem com chororô. Eu falei, não é chororô. Isso aí é um fato. Ok? Isso aí é um fato. O que eu quero mostrar para vocês? A retranca, eu expliquei para ele. A retranca faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Isso aí é a regra. Você usa as armas que você tem
para jogar futebol. Você está indo a campo para jogar futebol. Correto? Então, você usa as armas que você tem, as estratégias que você tem. Você está, como tem um texto bíblico que eu gosto muito, né? Lutando conforme as regras. Entram 11 para cada lado e em cada situação você tem um projeto ali, uma estratégia. Cada um tem uma estratégia. Então, a retranca faz parte do jogo. E aí você precisa, se você é superior, você precisa traduzir a sua superioridade em resultado, correto? O time está na retranca, você vai usar suas táticas, você vai usar a sua estratégia e você vai buscar fazer o seu resultado favorável ao seu clube, à sua equipe, correto? Isso é uma coisa, isso está justo, isso está correto. O time pode entrar, inclusive, com 10 zagueiros, pode entrar com 20, com 10 volantes, não tem problema nenhum, isso faz parte, isso é a retranca. Isso é a retranca. Por exemplo, nós sabemos que temos muitos treinadores que são retranqueiros, como o Mano Menezes, esse Filipão, Celso Roth, esses caras assim têm tudo um perfil que a gente chama, o próprio Jair Ventura, ele cria, né, o seu sistema defensivo forte. Isso é uma coisa. A outra coisa é a covardia. O que é a covardia? É quando você entra para não jogar. Você não quer jogar. Então eu lembro, eu já falei aqui, eu lembro, inclusive você vai ver a diferença, né? A diferença quando você vem jogar contra o Botafogo. Os caras vêm de um sistema covarde. Eles entram com um sistema covarde, aonde eles passam mais tempo no chão, rolando para um lado e para o outro, buscando. Não é time pequeno, não. São times grandes que entram nessa condição. Eu falo isso porque, por exemplo, nós vimos isso no jogo contra o Grêmio. Né? O Bright White, na primeira jogada que lançaram, eu lembro disso, eu tenho uma memória muito boa, por sinal, eu acho que esse é um grande defeito meu, ter uma boa memória. A primeira bola que foi lançada lá pro tal de Bright White, ele foi disputar a bola com o Barbosa, ele fez aquela parede, o Barbosa tentou forçar, botou assim o braço, né, para deslocar o Bright White, ele caiu no chão com a mão na cara, rolou para um lado, rolou para o lado, 5 minutos rolando para um lado e para o outro. O juiz conivente com aquilo ali, o Bandeirinha, que seria o cara ideal para poder fazer, até porque foi do lado do Bandeira, deu para ver que não houve nada. O cara ficou ali 5 minutos rolando para o chão, os jogadores do Grêmio já enfrentando o do Botafogo, empurrando para um lado para o outro. O tal de até o lateral esquerdo, Reinaldo, empurrando os jogadores do Botafogo para não chegar perto do Bright White, quando a gente só queria que ele levantasse e o jogo corresse. Então, um jogo covarde feito pelo Grêmio, um jogo covarde feito pelo Criciúma, um jogo covarde feito agora pelo esse último jogo agora. Esse último jogo eu acho que foi, foi Cuiabá. O tal de Derek caía 5 minutos no chão. Cara, isso é um jogo covarde. Isso tem que ser banido do futebol. Entendeu? Neste caso, inclusive, eu acho que o VAR deveria ser acionado. Nesse caso, não é um caso de expulsão. Eu sei, o VAR só pode ser sinalizado para o caso de expulsão. Mas o VAR, ele interfere tanto em resultados de partida que ele deveria ser feito para também fazer com que o jogo flua. Cara, o cara foi lá, tá vendo, a bola bateu no peito, o cara bota a mão na cara e rola para um lado e rola para o outro. O VAR tem que chamar o juiz, cara. Esse cara aí tá simulando. Esse cara está simulando. Não houve nada. Então, uma coisa é jogar na retranca, outra coisa é a covardia. Infelizmente, esses times que vêm jogar com o Botafogo, não estou falando somente de time pequeno, times grandes também, vêm para covardia.
Se você lembrar do lance do jogo, inclusive, que eu assisti, do Grêmio com o Palmeiras. Cara, o Grêmio jogou como se fosse um gatinho ali. Tentou, o Palmeiras começou a massacrar. Inclusive, o Palmeiras é um time que faz muito esse expediente, porque ele conta com o beneplácito da arbitragem para expulsar jogadores adversários. A mesma coisa aconteceu. O jogador do Grêmio deu um encostãozinho assim no Gustavo Gomes, bateu aqui, o cara rolou para um lado, para o outro, fazendo um teatro, como se a mão do jogador fosse na cara. Então, isso é um jogo covarde. Isso é um jogo covarde. Muitos clubes estão se utilizando dessa covardia para enfrentar o Botafogo. Isso não é enfrentamento. Isso é uma covardia. Vem, joga na retranca, faz o seu papel, se defende com unhas e dentes, mas joga futebol. Joga futebol. Então, esse é um assunto que eu gostaria de tratar com vocês. Inclusive, vai lá nos comentários e fala o que você acha. Pura covardia. Pura covardia. Um futebol covarde. Não é uma retranca. É um futebol covarde. Jogadores covardes. Jogadores covardes. Porque tem medo de enfrentar o adversário. Correto? Então é isso aí. Esse é o nosso assunto de hoje. Eu passei um pouquinho do tempo, mas faz parte. Meu nome é Celcinho, o nome do nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, compartilhe nossos vídeos, dá like, muito like, like é a linguagem do YouTube, participa, faz lá seu comentário, dá sua opinião, faz uma proposta de algum assunto que você queira que a gente faça um diálogo, um debate, né? Aqui eu vou trazer, eu vou fazer essa análise para você, ok? Então, quer ajudar também de uma forma mais efetiva? Tem a chave Pix na descrição do vídeo, você vai lá e faz a sua doação, ok? Do jeito que você quiser. Um grande abraço, saudações alvinegras.